Graça e paz, irmãos, irmãs, que a graça do Senhor esteja com você, sobre a sua vida, nesse momento em que a gente se reúne para adorar o Senhor, que a beleza de Cristo se derrame e se manifeste para você, que você seja fortalecido, fortalecida na presença do nosso Deus. Te convido para juntos celebrarmos o nome do nosso Salvador nesse ato de culto. A gente se encontra virtualmente para adorarmos nosso Deus, que está verdadeiramente ao nosso lado, ao seu lado, na sua casa, onde quer que você esteja, e aqui também conosco. Nós estamos hoje fazendo esse culto aqui do templo, e em breve a gente vai poder estar se reunindo, ainda que com todas as precauções necessárias, mas nós já estamos antevendo a possibilidade de nós voltarmos. No final desse culto, eu vou passar para vocês algumas orientações, algumas instruções a respeito desse nosso retorno. Mas nesse momento vamos nos colocar diante do nosso Deus em oração, buscando a face do Senhor, consagrando a Deus esse tempo, consagrando o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, e vamos experimentar a presença do Senhor que está perto de nós, recebendo nossa adoração, nosso louvor. Vamos falar com Ele agora? Nosso bendito Pai, colocamos nas Tuas mãos a nossa vida, colocamos nas Tuas mãos a nossa mente, os nossos sentidos, o nosso coração, os nossos anseios. Entregamos para o Senhor tudo aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, e nos aproximamos espiritualmente uns dos outros para celebrar o nome do nosso Deus. O Senhor é o Deus que está em todos os lugares, é o Deus onipresente, e sabendo que o Senhor está perto de cada um de nós, nós queremos te ofertar uma adoração sincera e verdadeira. Não é perfeita, Senhor, porque nós somos imperfeitos, mas nós agradecemos porque o Senhor, na Tua perfeição, nos aceita, nos recebe, porque nós te adoramos através de Jesus Cristo. Queremos te adorar como o Senhor Jesus deseja que nós te adoremos em espírito e em verdade. Por isso, Pai, estende as Tuas mãos sobre nós, nos sustente, nos conduza nesse ato de culto. Pedimos a Tua graça sobre cada irmão e irmã que está nesse momento te adorando e buscando a Tua face. Que a adoração que te prestamos seja significativa para o Senhor e seja edificante para cada um dos nossos corações. Essa é a nossa oração. Nós pedimos e agradecemos no nome bendito de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos louvar o Senhor juntos? Nossa equipe de louvor vai nos conduzir com a liderança do presbítero Gustavo. Vamos cantar louvores ao Senhor e celebrar o nome do nosso Salvador. Derrama as bênçãos sobre este povo.
Convido ao irmão, à irmã, a abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 43. Faremos a leitura dos versículos 16 a 21. Isaías 43, versículos 16 a 21, nos diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. O Senhor seja servido a abençoar a leitura da sua palavra, e nesse momento estaremos cantando o cântico Cantai ao Senhor, um novo cântico. Sua glória está no templo.
Nesse momento, estaremos orando a Deus, pedindo iluminação do seu Santo Espírito para o pregador, pastor efetivo da igreja, reverendo Alex Barbosa, que estará trazendo a palavra do coração de Deus ao nosso coração. Então vamos orar nesse momento, pedir as bênçãos de Deus para o momento que será ministrada a sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esses momentos de louvor, de adoração, por esse culto que prestamos a Ti. Adoração a Ti, ó Pai. E agradecemos por esse privilégio, por essa oportunidade, pelos instrumentos que temos de continuarmos, ó Deus, prestando esse louvor a Ti. Aceita a nossa adoração, porque vem do nosso coração, ó Pai. É feito com sinceridade, com alegria. E nesse momento queremos abrir a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra, que Teu Santo Espírito esteja controlando os nossos sentimentos, a nossa mente, o nosso coração, colocando realmente uma palavra nos lábios, na mente do Teu servo, o reverendo Alex. Sabemos que essa palavra vem de Ti, ó Deus. Então nos ajude, possamos estar aqui realmente prestando atenção, tirando proveito desse privilégio que é o de abrirmos, lermos e meditarmos na Tua Palavra. Nós pedimos, nós agradecemos no nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, passamos agora a palavra ao reverendo Alex. Irmãos e irmãs, nós estamos hoje terminando uma série de mensagens. Viemos ao longo de todo esse tempo, de todos esses 2 meses, praticamente compartilhando um tema que para nós é muito importante, que é Eu Tenho Aprendido, é o tema dessa série. Nossa intenção foi exatamente levantar os assuntos que durante esse tempo de pandemia nós temos percebido que Deus tem querido nos ensinar, nos fazer aprender de forma mais intensa e mais específica. Vários temas foram conversados, nós falamos sobre a necessidade de aprender de verdade, falamos sobre aprender a cultivar a nossa maturidade espiritual, falamos sobre aprender que nosso coração precisa de cura, falamos da importância dos relacionamentos, falamos que a esperança em Cristo nos ensina a lidar com a perda. Lembramos que nós temos aprendido a sentir a dor do outro. Essa foi a última mensagem. E a ideia é realmente essa. Nós estamos agora entrando, parece que numa nova fase dessa pandemia. A nossa cidade já começa a flexibilizar. Nós já temos a perspectiva realmente de voltar a nos encontrar, nos reunir em culto aqui na igreja. Daqui a pouco a gente já vai poder se reencontrar, ainda que em grupos menores, com os procedimentos de segurança sanitária, mas agora é um momento novo, diferente, e nós estamos nos preparando para entrarmos numa nova etapa. A gente volta a um padrão de vida um pouco menos confinado. E como é que a gente está voltando? Como é que você está voltando? Eu tenho visto muitas reportagens falando sobre isso, tenho lido muitas coisas na mídia, na internet, sobre esse retorno. E o que eu e você temos realmente aprendido é importante, é fundamental que a gente volte para as atividades como pessoas remodeladas, como pessoas tocadas de forma especial por Deus, pessoas que adquiriram um esclarecimento melhor a respeito das coisas. Quando a gente parou, quando a gente teve que parar nesses quase 5 meses, a gente teve que fazer reduções no nosso ritmo de vida, nosso ritmo de trabalho. As correrias, elas foram cortadas, pelo menos a velocidade diminuiu um pouco. E será que a gente parou para pensar? A gente tendo essas oportunidades de parar para refletir. Como é que você reagiu nesse tempo? A necessidade de parar, a parada compulsória te incomodou?
Você estava tão acostumado a uma vida acelerada, sem muita reflexão, que parar e às vezes ficar, entre aspas, sem ter muito o que fazer, te incomodou? Esse tempo todo tem sido um convite de Deus, eu entendo assim, para mim tem sido assim, um convite de Deus para a gente repensar a vida da gente, rever os nossos passos, perceber como é que a gente tem andado. E eu quero te convidar nessa última mensagem, a gente fazer uma reflexão muito focada naquilo que se chama um novo normal. Então o tema dessa mensagem de hoje é: eu tenho aprendido a viver um novo normal. É sobre isso que eu quero falar com vocês, como viver um novo normal. A gente tem ouvido muito falar desse novo normal, as coisas não vão ser mais iguais a como a gente estava acostumado, mas como é que vai ser a nossa vida então agora? Não apenas por causa das necessidades de procedimentos de higiene diferentes, mas como é que nós, como pessoas, vamos estar? Como será o nosso novo normal? Você sabe que essa série de mensagens ela foi pensada não exclusivamente por mim. Eu tenho participado de um grupo de pastores, a gente se encontra, nós nos encontramos virtualmente nesse tempo para pensar sobre isso. As ideias, os pontos que nós compartilhamos aqui foram pensados por um grupo de diversos pastores. E hoje nós estamos encerrando esse período falando de um texto bíblico que eu acho magnífico. E uma curiosidade para você. Quando a gente pensou nesse tema de hoje, na verdade, o tema que foi pensado foi um pouco diferente desse. Mas lendo essa passagem, para preparar a mensagem, eu percebi que ela tem paralelos incríveis com a gente. A passagem é o primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Então nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 6. Na verdade, é o momento em que o Senhor Jesus, já ressuscitado, está prestes a voltar para o céu. Então ele está no Monte das Oliveiras com os seus seguidores e há um diálogo entre eles. E é nesse diálogo que eu quero que a gente focalize a nossa atenção, porque é maravilhoso para nós hoje. Então vamos à leitura bíblica de Atos 1, de 6 a 11. Diz assim o texto: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Essa é a passagem para nós hoje. Então, queridos e queridas, lendo essa passagem, eu percebi algo assim impressionante. É um texto tão conhecido nosso, não é? Mas como eu sempre falo para você, a palavra de Deus, ela vem com sabor novo quando a gente está buscando o Senhor, querendo saber o que Ele tem para a nossa vida. E quando eu li essa passagem, para mim, foi quase impossível deixar de ver o paralelo entre a experiência destes seguidores de Jesus lá no primeiro século, lá no iniciozinho da era cristã, e a nossa experiência hoje. Por isso que eu achei que seria interessante nós falarmos sobre
aprender a viver um novo normal. Veja só, eu queria que a gente traçasse alguns paralelos. Esses paralelos você vai ver como afetam a nossa vida. Coisas muito semelhantes entre os seguidores de Jesus daquela época e nós hoje. O primeiro paralelo que eles experimentaram era o paralelo da vida interrompida. O paralelo número 1 é a vida interrompida. Por que a gente chama de vida interrompida? Veja bem, eles caminharam com Jesus durante 3 anos praticamente. Eles tinham uma expectativa, estavam vivendo as suas vidas com Jesus, tinham na sua mente uma perspectiva, uma ideia do que Jesus viera fazer. Mas, de repente, essa caminhada com o Senhor foi interrompida de uma forma violenta e inesperada pela prisão e pela execução de Jesus. Olha, lembra bem que nós estamos falando da perspectiva dos apóstolos, dos discípulos, como nós pensamos da nossa perspectiva. Jesus, na verdade, não foi pego desprevenido, isso não foi uma interrupção para Jesus, isso não foi um acidente, isso não foi uma coisa inesperada. Jesus já tinha esse plano e já tinha até falado isso para os discípulos, mas os discípulos tinham uma ideia tão fixa a respeito de como Jesus deveria ser e o que ele deveria fazer, que eles não perceberam essa caminhada intencional de Jesus na direção da cruz, por minha causa, por causa deles, por sua causa também, para entregar sua vida como sacrifício, para resgatar a nossa vida de volta para Deus. Para eles, a caminhada, a vida foi interrompida. Toda aquela expectativa que eles tinham de uma vida correr de um jeito positivo e num ritmo crescente, na verdade, de repente foi abortado pela morte de Jesus. Então vamos traçar o paralelo conosco, isso com eles, conosco, nossa vida interrompida. Nossa caminhada estava se desenrolando, para alguns com mais facilidade, para outros com mais dificuldade, mas a gente vinha construindo a nossa vida. A gente tinha planos, a gente projetava o que a gente ia fazer ao longo deste ano e, repentinamente, a nossa jornada, a nossa caminhada foi bloqueada por causa da pandemia. Tudo aquilo que a gente pretendia, que a gente aspirava, que a gente planejava, de repente foi cortado de uma forma inesperada e até de uma forma violenta para muitas pessoas. As perdas vieram de uma forma muito triste, muito violenta. Que paralelo impressionante, não é? Assim como os nossos irmãos lá do primeiro século, seguidores de Jesus, de primeira hora, sentiram a sua jornada interrompida, nós também vivemos isso por causa da pandemia, a necessidade de parar tudo por causa da pandemia. Esse é o primeiro paralelo. Agora, há um segundo paralelo também que acontece logo depois. O segundo paralelo é o paralelo da expectativa do recomeço. A expectativa do recomeço se dá quando Jesus ressuscita. Quando Jesus volta dos mortos e aparece para eles, se manifesta, eles percebem que Jesus, finalmente percebem que Jesus era o Messias prometido realmente, sem dúvida nenhuma, tendo retornado da morte, a esperança renasce neles com as aparições de Jesus, discípulos que estavam deprimidos são reencorajados, gente que não acreditava, como o caso de Tomé também, foram redespertados para uma vida de adoração ao Senhor. Enfim, eles tiveram a expectativa do recomeço, com a ressurreição de Jesus. Eles recomeçam a andar junto com Jesus, de novo, né? No tempo, ainda que breve que Jesus tenha ficado aqui ressuscitado, eles voltaram a andar com o Senhor Jesus explicou para eles, abriu seus olhos a respeito de que ele já tinha falado sobre isso, e eles começaram a compreender, ainda que devagar, e tinham essa expectativa, estavam na ânsia e na expectativa de recomeçar a caminhada com Jesus. Nós, hoje, para nós agora entramos num momento realmente de expectativa de recomeço.
A gente olha o quadro da pandemia e com todas as idas e vindas, a gente já está percebendo que a sociedade, a ciência, começa a compreender um pouco melhor o que é a Covid-19, os mecanismos de proteção se mostram eficazes, começa a haver também uma possibilidade de retorno gradual, com todos os cuidados, a expectativa de uma vacina que finalmente seja uma ferramenta de imunização para todo mundo. Então, nós estamos vivendo esse momento. Não sei se você está sentindo assim. Nós estamos vivendo essa expectativa do retorno. Até mesmo quando a gente fala de voltar para a igreja, né, é uma expectativa de recomeço. Ainda que possa ser diferente, o nosso coração se reaquece. As esperanças começam a surgir. Então, existe essa expectativa do nosso recomeço. As pessoas começam a voltar para o trabalho, os negociantes, os comerciantes começam a voltar a fazer os seus negócios, as lojas começam a reabrir, primeiro com um horário mais restrito, depois vão reabrir com mais amplitude. Enfim, nós estamos vivendo esse momento. Acho que nesse instante é essa expectativa do recomeço. Então, esse é o segundo paralelo entre eles lá no primeiro século, com a ressurreição do Senhor Jesus, com as aparições do Senhor para eles, e nós hoje com a possibilidade de retornarmos às nossas atividades. Agora, existe uma terceira coisa que nos faz semelhantes, nos aproxima, um terceiro paralelo. Esse paralelo é o paralelo da perspectiva do novo normal. A perspectiva do novo normal. Existia uma expectativa de recomeço, mas ao recomeçar, quando a gente sabe que a gente vai sair daquele estado de paralisação e tem aquela expectativa de que as coisas vão recomeçar, a gente já idealiza, já tem uma perspectiva de como será a vida quando a gente recomeçar. É a perspectiva do novo normal. O que era isso para os discípulos naquela época, naquele período? Qual era essa perspectiva? O que eles tinham em mente que aconteceria logo depois? A expectativa era bem clara para eles. O que seria a nova condição, o novo tempo, o novo normal para eles, para usar uma expressão nossa agora, né? Era a destituição do poder romano. Os romanos que dominavam Israel seriam expulsos, seriam colocados para fora, e o reino de Israel seria restaurado, onde o Messias seria o rei, o filho de Davi. Essa era a expectativa deles, a perspectiva que eles tinham. O que aconteceria em seguida era o reino de Israel ser restaurado, os romanos serem expulsos e tudo acontecer como as profecias falavam, como eles entendiam as profecias do Antigo Testamento. Essa era a expectativa que estava no coração deles, do novo normal. Tanto que eles perguntam, né? A pergunta que eles fazem quando Jesus está ali com eles no monte é uma pergunta muito sugestiva. A pergunta deles é: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Então, quando essa expressão restaurar o reino a Israel mostra que eles tinham uma visão relativamente clara do que poderiam esperar, de como seria esse novo tempo, esse novo momento, a partir do Senhor ressuscitado, vitorioso sobre os seus carrascos, sobre a morte. Agora era sair dali do Monte das Oliveiras e descer direto para conquistar o lugar na cidade de Davi, em Jerusalém, e reinar o reinado de paz que foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Essa era a visão clara. E para nós? Qual é a nossa expectativa do novo normal? Agora que a gente está já nessa expectativa do recomeço, qual a perspectiva que você tem
de como serão os dias à frente, quando nós pudermos sair, retornar para o trabalho, as escolas forem reabertas, a gente pudesse se reunir. Como é que são as expectativas, a expectativa do novo normal? Qual é que é a perspectiva do novo normal para você? Na sociedade existem alguns pensamentos diferentes. Existe uma visão mais otimista, que entende que com o que a gente passou agora, as pessoas vão ter uma postura mais amadurecida e a nova maneira de viver vai ser maior higienização, provavelmente mais compras online, sapatos do lado de fora da porta, né, do lado de fora de casa, menos correria, menos consumismo desenfreado, mais atenção à família. Eu li, inclusive, uma visão de uma psicoterapeuta que tem até uma visão, de certa forma, eu achei até meio ingênua. Ela diz assim, olha, quando tudo isso passar, seremos menos isolados e mais integrados. Vamos ter aprendido a cuidar de nós mesmos e uns dos outros. Queira Deus que seja isso mesmo, mas eu acho que essa visão é um pouco distante da realidade, embora seja um desejo legítimo. Isso pode acontecer em algumas áreas, e espero que aconteça com a gente mesmo, né? Mas não há garantia. Para mim, é até uma visão um pouco ingênua. Por outro lado, existe o outro ponto. Existem pessoas que são mais céticas com relação a isso. Há algum tempo atrás, o Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo brasileiro, falou sobre isso, sobre o novo normal. Ele falou que ele entende que, na verdade, esse novo normal vai durar pouco tempo no início, porque tem muita demanda por reencontros, por aproximação, por abraços. Isso é muito natural para a gente aqui no Brasil, mas logo depois as agendas vão começar a ficar carregadas de novo, as preocupações voltam, as exigências retornam, a correria retorna, enfim, há essa tendência mesmo, né? Nós voltarmos para um modelo de vida, um novo normal que na verdade nada mais é do que o antigo normal ressuscitado, voltando à tona. Essa é uma visão um pouco cética da situação, mas o que a gente entende é que um novo normal, ele pode acontecer e acontecer na vida de cada um de nós. Nós gostaríamos muito que houvesse um movimento em toda a sociedade de conscientização a respeito de valores mais profundos, que essa parada necessária, nós temos sido empurrados para dentro de casa, tivesse nos feito pensar com mais profundidade, nos tornado pessoas mais amadurecidas, mais profundas, menos apressadas e mais detidas e ocupadas em refletir a respeito da vida. Eu também vi uma palavra de uma antropóloga da Universidade Federal de Minas Gerais, que ela fala uma coisa interessante. Ela diz que para que houvesse uma mudança, um novo normal positivo, era necessário que houvessem movimentos, ações sociais que nos permitissem manter aquilo que a gente aprendeu nesse período de pandemia. Então ela dá um exemplo que eu achei interessante a respeito do consumo sustentável. Ela diz assim, por exemplo, pode ser que durante a pandemia você tenha tido uma maior consciência ecológica, produzir menos lixo, fazer a separação do lixo, pode ser que isso tenha acontecido, mas se na sua cidade não houver uma coleta seletiva, é bem provável que você tenha começado a separar o lixo, mas daqui a pouco, como você não tem uma resposta social, uma coleta de lixo seletiva, você vai voltar ao antigo normal. Então o que ela diz é que a esperança que ela vê, uma certa esperança, é que houvesse, eu vou ler aqui para você o que ela fala. Ela diz assim, isso demanda maior reflexividade
que a crise propicia, mas de forma insuficiente diante dos apelos da sociedade moderna, centrada em valores como indivíduo e status social. Uma educação para a cidadania poderia favorecer, em parte, a emergência desse debate. Ou seja, ela coloca a esperança dela na educação para a cidadania. Eu queria afirmar que não deixa de ser verdade que a educação ela traz esperança para a gente, mas não é uma educação apenas para a cidadania, é a transformação da vida que o Evangelho traz para a gente. Isso é a educação transformacional. Não é apenas adquirir informações, reunir um conjunto de informações e transmitir para as gerações. Porque, na verdade, quando chega no nosso coração, a boa informação não encontra um terreno muito fértil para ela germinar. Porque nós continuamos ansiosos, correndo para lá e para cá, porque isso está na nossa matriz, não está na nossa natureza humana, natureza que nós herdamos de Adão. Nós somos assim. As boas informações, os bons dados, as boas orientações chegam, mas parece que não criam raízes no nosso coração, na nossa vida. Porque, na verdade, nós precisamos de uma transformação para poder capturar e colocar em prática aquilo que são boas informações, são bons dados, são bons ensinos. Por isso a gente fala de ter aprendido segundo Deus. Eu tenho aprendido segundo Deus, segundo o Evangelho, porque juntamente com o ensino, o bom ensino, o Evangelho traz para nós o poder de Deus para transformar o nosso coração e fazer de nós terrenos onde essas boas sementes vão germinar, dar frutos e se multiplicar. Então eu quero convidar você a um movimento novo, a partir dessa experiência dos apóstolos nos versículos seguintes, que é o quarto paralelo. E nesse quarto paralelo eu queria frisar, eu queria colocar bastante peso para nós. O quarto paralelo é o novo normal segundo Jesus. Aquilo que a gente está chamando de um novo normal. Um novo normal. Um novo normal a partir do que Jesus deseja. Vamos lá. O que aconteceu com eles? Qual a experiência dos discípulos lá no texto de Atos a respeito desse novo normal segundo Jesus? Jesus diz que eles precisavam passar a pensar com uma outra sintonia. A maneira deles olharem a vida precisava mudar. Eles tinham, como eu falei para vocês, um novo normal na sua cabeça. Na cabeça deles. O novo normal era igualzinho à expectativa da média dos judeus, dos israelitas da sua época. Para eles, o novo normal significava o povo de Israel sendo governado pelo Messias, e o novo normal se construiria a partir dos aspectos militar e político. Porque o novo Messias viria, desalojaria os invasores e assumiria a autoridade no trono de Davi, a derrubada de Roma e a implantação desse reino eterno do Messias. Isso estava muito claro na mente deles. Esse era o novo normal, essa era a grande expectativa, era o grande desejo. Eles estavam preparados para isso. Olha que coisa interessante. Eles estavam preparados para isso. Você se lembra de um pedido que Tiago e João fizeram para Jesus? Eles dizem que eles gostariam de, quando Jesus viesse no seu reino, um se sentar à direita e outro à esquerda de Jesus. Então eles tinham uma ideia de governo, de que Jesus governaria, de que Jesus era o Messias e que ele governaria. Então o novo normal na cabeça deles estava muito bem modelado. Talvez na minha mente, na sua mente, haja uma ideia de novo normal também. Só que Jesus fala algo muito importante para eles. Jesus, no versículo 7, diz para eles, olha, não compete a vocês, não lhes compete, não cabe a vocês pensar nessas coisas. Quando eles perguntaram, diz assim, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Não cabe a vocês.
Jesus, em outras palavras, Jesus diz assim para eles: olha, vocês estão pensando em retornar à vida do jeito que vocês projetaram, do jeito que os ideais de vocês construíram. Vocês querem voltar à vida, viver de um novo jeito, mas do jeito que vocês pensam, dentro da expectativa de vocês. Só que não está nas mãos de vocês o cuidar disso. Isso é algo que Deus dá as ordens. É o Pai que dá as ordens nesse processo. Vocês vão ter um papel nesse novo momento, nesse novo tempo. Mas quem dá as ordens é o Pai. E aí no versículo seguinte, que é o versículo 8, ele diz qual é o papel dos seus discípulos nesse novo momento que eles vão viver. O versículo 8 diz assim, você já leu, eu vou repetir aqui para a gente ver. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus, em outras palavras, Jesus diz para eles, vocês vão ser, o papel de vocês é o seguinte, vocês vão ser habilitados, vão ser capacitados pelo Espírito Santo para viver esse novo tempo que já começou, mas ainda não se concretizou totalmente. Ele começou porque eu ressuscitei e vou subir aos céus, mas ainda não se concretizou plenamente. Enquanto isso não se concretiza, vocês vão ser capacitados para viver de uma forma que testemunhe para as pessoas o fato de que esse novo tempo, esse novo normal já começou. Vocês vão ser o protótipo dessa nova situação, desse novo mundo, desse novo tempo, do novo normal de Deus, não o novo normal segundo vocês. E aí então, Jesus sobe, Jesus é elevado aos céus, e enquanto eles estão contemplando aquela cena, os anjos aparecem ao lado deles, e também, quando eles ainda estão admirados, os anjos dizem para eles algo mais ou menos assim, olha, rapazes, Jesus que subiu ao céu vai voltar. Vocês estão parados aí porque ele vai voltar, mas não é agora. Ele vai voltar do mesmo modo que vocês o viram subir. Jesus já tinha recomendado antes, até no versículo anterior a essa nossa passagem, que eles voltassem para Jerusalém e esperassem receber o Espírito Santo lá em Jerusalém. E os anjos os despertam, dizem assim, olha, agora vocês vão viver para a vida, vão voltar, voltem para Jerusalém. Esse Senhor que vocês viram subir vai voltar, não é para agora. Agora é hora de voltar e viver na cidade. Agora é com vocês. Essa é a palavra dos anjos, foi a palavra de Jesus, de que eles precisariam pensar de uma outra maneira. Eles pensavam, agora o Senhor Jesus vai restaurar o reino de Israel, vai começar agora. E Jesus diz, não é agora. O tempo não é o de vocês, o tempo é do Pai, o método é o do Pai. Agora vocês vão ser habilitados para testemunhar a meu respeito até o dia que eu volte. O novo tempo começa, o novo normal começa, mas começa a partir de vocês. Não começa com a restauração completa de tudo, mas começa a partir de vocês. E aí os anjos dão aquele impulso, voltem, vão para a cidade. É tempo de começar um novo normal, mas não o velho novo normal que vocês idealizavam, mas um novo normal. O paralelo eu acho que é muito claro para nós, né? É verdade, são 20 séculos nos separam dos nossos irmãos da passagem bíblica. Os contextos são diferentes, a sociedade é diferente, mas muitas das questões que nós precisamos lidar no dia a dia, eles lidavam também. Todas as pessoas precisam de trabalhar para botar o pão dentro de casa. Todos precisam tratar da família, cultivar uma família.
Todos precisam se preocupar com o sustento de todos, com o cuidado dos seus filhos. Nós precisamos, assim como os nossos irmãos do primeiro século, nós precisamos nos relacionar com pessoas que são tão parecidas como diferentes de nós. Precisamos lidar com as questões dos relacionamentos. A gente precisa aprender também a saber envelhecer. É uma outra coisa que a gente enfrenta, os nossos irmãos do passado também enfrentavam. Nós vamos enfrentar, assim como eles enfrentavam um monte de imprevistos que estão aí na nossa frente, lidar com tristezas, lidar com as pressões do cotidiano. Embora os contextos sejam diferentes, nós vamos viver áreas, vamos lidar com áreas que são muito semelhantes. Os apóstolos, os discípulos que desceram do Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, tiveram que se sustentar, olhar para famílias, lidar com diversos tipos de pessoas, cuidar de momentos difíceis, de perseguições, de tristezas, questões de conflitos, coisas que nós também precisamos fazer. Para isso, nós precisamos olhar a vida com o olhar de Jesus. Nós vivemos tudo isso, como qualquer pessoa vive, mas nós vivemos como seguidores de Jesus Cristo. O chamado do Senhor para nós, através desse paralelo, é para vivermos o novo normal de acordo com Ele. Ele diz para nós praticamente o mesmo que disse para os nossos irmãos lá do passado. Ele diz assim para mim e para você: olha, vocês têm o meu Espírito. Vocês foram habilitados. O Espírito, meu Espírito em vocês, dá a vocês a capacidade de viverem como gente nova, vivendo nesse tempo, mas já com o caráter sendo transformado e apontando como é o normal de Deus, como é a verdadeira maneira de viver ao lado de Deus. Eu digo ao lado de Deus não no céu, mas viver como quem vive na presença de Deus. Quando o reino de Cristo se instaurar plenamente na sua volta, ele vai se instaurar a partir dessa terra e vai ligar céus e terra. Mas enquanto isso não acontece, eu e você, como seguidores do Senhor, temos o presente da presença dele na nossa vida através do seu Espírito Santo, nos capacitando a viver como pessoas que testemunham dele no cotidiano, lidando com todas essas coisas comuns que as pessoas lidam, mas lidando em outras bases. A gente também pode ouvir assim os anjos dizendo para a gente algo muito parecido que eles falaram para os primeiros discípulos. Gente, não é para ficar olhando para o céu, não é ficar esperando que as coisas aconteçam assim de uma hora para outra, mas vocês podem manter a mente de vocês fixadas no Senhor que está no céu. Mas olha, vamos viver aqui. É na cidade que nós testemunhamos de Jesus, agora é com a gente. Nós vamos viver o estilo do céu na cidade. Esse é o chamado de Jesus para nós. Esse é o grande paralelo. Nós precisamos, com esse tempo, com essa paralisação que a gente teve, a gente precisa ter aprendido a viver um novo padrão de vida, uma nova maneira de vida, uma forma de viver que não depende dos movimentos da sociedade, uma forma de viver que depende da nossa entrega, da nossa disposição, nós nos propormos a viver debaixo da mão poderosa de Deus, não só para nos proteger, mas para nos impulsionar a viver de uma forma diferente, como seguidoras e seguidoras do Senhor Jesus. Se você hoje está me assistindo, participando desse culto, ouvindo a palavra do Senhor, eu imagino de coração que você tem grande interesse em seguir a Jesus com sinceridade, a seguir a Jesus de verdade. O chamado do Senhor é para que quando a gente retornar agora, que a gente leve com a gente uma bagagem de reflexão que nos faça viver de uma forma diferente da maneira como temos vivido até agora. Mesmo que você esteja seguindo a Jesus com sinceridade, certamente esse tempo de parada
foi uma oportunidade para você, como foi para mim, para olhar para a gente, pensar e verificar que realmente a gente tem áreas da vida que precisam ser mudadas, que precisam passar a funcionar de uma maneira nova. Nós precisamos construir um novo normal na nossa própria vida através da ação de Cristo em nós. E é pensando nisso que agora, nessa última mensagem da série, eu trago para você um desafio para essa semana que tem um pouco de uma forma de tentar concentrar, reunir aquilo que a gente vem falando ao longo dessa série, nesses últimos 2 meses. Um desafio que vai te ajudar, de certa forma, a escolher onde você vai investir de forma mais intensa na sua vida. Esse desafio dessa semana tem 2 partes. A primeira parte é uma parte para te encorajar, para te inspirar para esse processo de novo normal, ou seja, esse processo de construir o seu novo normal segundo Jesus. Então, a primeira parte do desafio é essa daí, olha, para você ler durante essa semana, qualquer dia, nos dias que você quiser, pode fazer em 2 dias, em 3, em 4, enfim, em mais dias, ler Atos, capítulos 1 ao capítulo 4. Os 4 primeiros capítulos de Atos, perguntando e respondendo em cada episódio o que há de diferente ou de novo nessas pessoas, nessa circunstância. Os 4 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos mostram os cristãos vivendo circunstâncias diferentes. O personagem principal desses 4 capítulos é o apóstolo Pedro. Você pode se imaginar ao lado de Pedro, seja no momento que ele está lá vendo Jesus subir aos céus, seja quando ele está junto com os irmãos recebendo o Espírito Santo, sendo batizado no Espírito Santo no dia de Pentecostes, seja quando ele e João curam um coxo, um aleijado na porta do templo, seja quando eles são presos, seja quando a igreja está convivendo, enfim, se coloque do lado, em cada passagem, se coloque ao lado de Pedro, por exemplo, observando aquilo, olhando com atenção e pergunte o que essas pessoas têm de diferente em cada uma dessas circunstâncias. Então, por exemplo, você pode dizer o que é de diferente em Pedro e João quando eles curam o aleijado. O que você percebe que há de diferente? Escreve. Para cada uma das passagens, dos episódios, cada capítulo tem vários episódios, você pode colocar a respeito de cada acontecimento em que essas pessoas são diferentes. Sabe por que isso, irmãos? Porque essas pessoas que começaram a viver de uma forma diferente são aquelas mesmas pessoas que, no texto que a gente leu, tinham muita dificuldade de entender. Tinham uma visão totalmente diferente. Mas eles recebem o Espírito Santo e começam a viver realmente uma nova forma de vida. Um novo normal. Então, olhando para elas, a gente fica inspirado, porque a gente percebe que nós, que temos nossas dificuldades, nossas limitações, às vezes a nossa visão de vida ainda é uma visão meio nublada, ou uma visão meio teimosa, como os discípulos também eram bem teimosos, nós podemos ser transformados. Nós podemos encontrar na experiência desses irmãos e irmãs da antiguidade a esperança para a nossa própria transformação. Então, ao ler esses capítulos, você vai se sentir encorajado, inspirado, estimulada a entrar nesse processo de mudança. Então, essa é a primeira parte do desafio. A segunda parte do desafio que eu quero trazer para você é um aspecto mais prático para você mesmo. Escolha uma área da sua vida em que você se propõe a viver um novo normal segundo Jesus. Escolha uma área, uma área. Há muitas coisas que a gente precisa mudar, eu sei disso. Mas escolha uma, de preferência uma bem séria. E faça uma coisa, trace um plano e compartilhe esse plano com alguém da sua estrita confiança. Um amigo, uma amiga muito chegada, com quem você pode abrir o coração e dizer, por exemplo, o meu plano é passar a ser um bom exemplo para os meus filhos na maneira como eu lido no relacionamento humano.
eu tenho sido muito agressivo com meus filhos. Eu vou mostrar para eles o amor de Deus através de um comportamento mais brando, mais suave. Esse é um exemplo. Compartilha com alguém. E aí, o poder de ter um parceiro, uma parceira, um amigo, uma amiga com quem você compartilha é que você vai poder conversar sobre isso. Essa pessoa vai ter liberdade de perguntar para você como é que está a sua vida, meu querido, minha querida, com relação a isso. Aquele propósito que você estabeleceu, está indo bem, está com dificuldade? Vamos orar juntos sobre isso, se está difícil. Essa semana eu tropecei. Talvez um propósito firme em você seja abandonar algum vício. Há tantos vícios que a gente olha e diz assim, que coisa terrível, e vícios que são tão aceitos na sociedade, né? Vícios de compras demais, de comer excessivamente. Então, talvez você deseje que o Espírito Santo trabalhe isso na sua vida, compartilha com alguém, e alguém vai poder orar com você e te ajudar. Então esse é o desafio para mim e para você. Vou escolher um desafio para mim também, uma área da minha vida em que eu quero entrar nesse novo normal de uma forma nova. Não um novo normal de acordo com a sociedade, mas um novo normal de acordo com o nosso Senhor, o nosso Mestre e o nosso Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar agora para a gente orar sobre isso. Quero orar por você, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse caminho de novidade de vida segundo o Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai bendito, agradeço ao Senhor pela bênção de poder compartilhar com meus irmãos e minhas irmãs a confiança que a gente pode ter no Senhor de que nós podemos viver uma vida nova, segundo o Senhor Jesus. Retornar para a vida normal, segundo a sociedade, um novo normal, mas vivermos um novo normal, que é viver segundo o Senhor Jesus. Quero te pedir que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e minhas irmãs que entram nesse propósito agora de se encorajar na leitura desses capítulos de Atos, assim também no propósito que vão construir em trabalhar alguma área da sua vida de forma mais profunda. Permite, ó Deus, que cada pessoa que procura isso, que deseja fazer isso, que estabelece esse propósito, encontre alguém para caminhar ao seu lado. Que seja alguém leal, alguém que lhe ajude nessa caminhada de transformação e de novidade de vida. Em tudo isso, Senhor, a gente entende que nós estaremos glorificando o Teu nome e seremos boas testemunhas do poder transformador do Senhor Jesus sobre as nossas vidas e sobre a vida de qualquer pessoa. Age nas nossas vidas, opera em cada um de nós, é o que eu quero te pedir e desde já te dar graças pela vitória que nós vamos poder compartilhar. Falamos isso pela fé no Senhor e pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém.
Gente, esse hino faz parte do nosso Inário Novo Cântico, reflete exatamente aquilo que nós sentimos a partir desse desafio que a gente recebeu, né? Não é fácil, nós tropeçamos muito, mas sem dúvida nenhuma, a luz que vem do nosso Senhor nos ilumina e nos fortalece. Se você se propôs a entrar nesse desafio, confie no Senhor, repita esse hino. Senhor, eu preciso de Ti, eu sou frágil, eu preciso de Ti. Não tenha dúvida de que Ele vai te dirigir nesse caminho. Eu tenho a plena convicção a respeito disso, que essas palavras cantadas, elas enchem o nosso coração de encorajamento e de esperança. A gente está caminhando já para o final desse ato de culto e para a gente lembrar, como a gente tem falado, né, nós estamos assim prestes a nos reencontrar. Provavelmente, nossa expectativa é que no terceiro domingo de agosto, dia 16, a gente já possa voltar aos nossos cultos presenciais. Esse é o nosso horizonte de retorno, nós estamos chamando assim, horizonte de retorno. Estamos nos preparando aqui na parte técnica, também queremos, antes de nos reunir aqui, transmitir os cultos aqui do templo ao vivo para nós testarmos a nossa transmissão, porque quando voltarmos, os nossos cultos serão com um número limitado. Nós fizemos um cálculo e aqui dentro do nosso templo, com as portas abertas, nós podemos ter até cerca de 30 pessoas, aproximadamente 30 pessoas, com todo o distanciamento necessário, com o uso de máscaras, higienização, álcool gel. Então, a nossa expectativa é essa. Assim, quando a gente estiver um pouco mais perto, nós vamos fazer as inscrições para o culto. Você vai poder fazer o contato aqui com a igreja para dizer, olha, eu vou no culto, quero ir no culto, e então nós vamos ver quantas pessoas virão para saber se nós já até vamos fazer mais de um culto. Então, aguarde aí as nossas orientações, as redes sociais vão estar daqui a pouco com orientações bem claras, a nossa junta diaconal já está reunida, providenciando toda a infraestrutura necessária do ambiente, a administração da igreja está providenciando toda a limpeza especial necessária. Vamos fazer uma limpeza especial na igreja para receber as pessoas. Estamos treinando as equipes, a própria junta diaconal está se preparando para receber. Enfim, vá mantendo o seu coração aquecido nessa direção, com essa santa expectativa, com esse desejo da gente se reencontrar. Eu gostaria de dizer, para nos abraçarmos, mas ainda não será assim, mas pelo menos a gente vai se reencontrar, nós vamos celebrar o Senhor juntos, vamos cantar juntos, mesmo que a gente esteja com máscara, a gente canta com máscara e vamos poder nos ver ao vivo e sorrir e pelo menos tocar os nossos cotovelos, como é agora a nova onda de cumprimentos. Eu acho um pouquinho pouco demais, mas é como a gente pode. Mas então, vá alimentando o seu coração nessa direção. Aguarde as instruções quando a gente for caminhando um pouquinho mais. Essa próxima semana é muito importante para nós, porque nós queremos ver se realmente a curva de casos na nossa cidade vai continuar a cair. A gente tem tido os contatos com médicos, com as pessoas da área, inclusive de pesquisa também, e vamos observar. Se as coisas continuarem como estão se mostrando, com a graça do Senhor, nós vamos poder nos reencontrar em culto ao Senhor já no meio do mês de agosto. Essa é a nossa expectativa. Enquanto isso, nós vamos continuar a transmitir pelas redes sociais, também transmitir os nossos cultos, as lives que estão sendo feitas durante a semana, e vamos nos alimentando, vamos nos falando nos grupos, vamos nos contactando. Ligue para alguém que você se lembra, que precisa do seu contato, da sua palavra de amor, porque não é só através da pregação que a gente recebe o alimento de Deus, é através do carinho que você, filho, filha de Deus, seguidora de Jesus Cristo, seguidor do Senhor, transmite para as outras pessoas, para os seus irmãos, tanto os irmãos na fé, como aqueles que ainda estão, que nós desejamos que conheçam a Jesus Cristo. Compartilhe amor, compartilhe presença, ainda que seja por uma ligação telefônica.
Quero também agradecer a você que tem sustentado a obra do Senhor com seu dízimo, com as suas ofertas. Se você ainda não sabe o número da conta da igreja, no final do culto, durante o amém final, nós sempre projetamos e a gente continua servindo ao Senhor, servindo as outras pessoas também. Que Deus te abençoe muito, que essa semana seja uma semana de grande esperança, de um propósito muito firme de viver um novo normal. Não um novo normal segundo apenas a sociedade, mas segundo o nosso Salvador, o nosso Mestre Jesus Cristo, que é a grande referência para nós e aquele que nos dá poder, nos dá capacidade de experimentarmos uma verdadeira transformação. Espero que o desafio dessa semana mexa com seu coração e que seja uma crescente e que você, com a ajuda de seu irmão, sua irmã, com quem você vai compartilhar, experimente essa alegria de ver o Espírito Santo trabalhando na sua vida e através da sua vida. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós? Vamos pedir a bênção do nosso Senhor. Agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa e bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, que a comunhão, a bênção, a companhia do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todos os que seguem ao Senhor Jesus ao longo da nossa vida, até o dia da volta gloriosa do Senhor para buscar o seu povo. Amém e amém. Uma boa semana, que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro.